Mas vocês angolanos, o dia que perceberem o quanto foram traídos pelo MPLA, o quanto vos roubam diariamente, o quanto vos tiram das vossas terras, que são terras com uma riqueza natural surreal, que Angola podia ser dos países mais ricos do mundo, mas que não é, porque é só gamanço, só gamanço. E o dia que vocês perceberem isso, se calhar vocês também estão a precisar do vosso 25 de novembro. Se não souberem o que é, porque tanto vos venderam a história do 25 de abril, procurem um bocadinho na internet, porque se estão a ver o vídeo é porque têm internet. Procurem um bocadinho na internet, vejam o que é o 25 de novembro. Libertem-se das amarras do comunismo que está em Angola. Libertem-se dessa gente, porque enquanto não o fizerem, vocês vão continuar a viver na miséria. E, portanto, João Lourenço pode dizer o que quiser acerca dos portugueses, porque até para emitir a parvoíce que ele disse, teve que emiti-lo em português, porque até a língua fomos nós que lhe emprestamos. Ouvimos, e todos ouvimos, um Presidente da República de Angola dizer que os portugueses escravizaram os angolanos durante 500 anos, dizer que a responsabilidade pelo atraso de Angola e de África é dos portugueses. Ouvimos isto de viva voz, na presença do Presidente da República de Portugal. Isto é inaceitável. E é inaceitável como depois de um discurso daqueles se vê isto que eu tenho aqui. Depois de um discurso daqueles, em que se vê, peço desculpa, a foto não é muito grande, mas em que vocês podem ver uma foto de grupo, praticamente, do grupo que são dois, em que o Presidente da República não só fica aos abraços com o Presidente de Angola, como desvaloriza aquilo que disse o Presidente de Angola e diz que foi um grande marco na colaboração entre os dois países. Não foi um grande marco, foi uma vergonha e uma humilhação para Portugal aquilo que aconteceu ontem por parte do Presidente angolano, e um Presidente português digno ter-se levantado e virado as costas. E teria tido a capacidade de transmitir ao Presidente de Angola que nós não aceitamos ser humilhados, que nós não aceitamos ser vexados e que nós não aceitamos que nenhum povo, e muito menos os corruptos do MPLA, possam dizer-nos como governar ou o que é que nós fizemos certo ou errado na nossa história. Queria deixar isto muito claro. Eu acho que este é um daqueles momentos que exige de todos os candidatos presidenciais a definição e uma reação. A nossa é muito clara. É de condenação veemente àquilo que foi dito pelo Presidente de Angola e de condenação veemente àquilo que o nosso Presidente da República decidiu fazer, que foi ficar calado e ir aos abraços, vexando-se, mas sobretudo vexando-nos a nós todos, humilhando o país perante uma situação como aquela que ocorreu ontem. Eu dei por isso indicações ontem à liderança da bancada parlamentar para avançar rapidamente com um voto de condenação, não só às palavras do Presidente da República de Angola, como ao ato objetivo de humilhação, de complacência e de cumplicidade que o Presidente português assumiu com as forças de Angola. É importante dizer isto à elite que governa em Angola. A causa do vosso atraso não é o colonialismo português. A causa do vosso atraso não é, nem foi a história de Portugal e o que nós lá fizemos ou deixámos de fazer. A causa do vosso atraso é a vossa corrupção de 50 anos em que enriqueceram as elites para empobrecer os povos. E é por isso que eles continuam a vir para a Europa. Se estivessem tão bem, em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Timor, eles não continuavam a vir para cá. Continuam a vir para cá porque vocês os empobreceram, porque vocês os tornaram mais pobres enquanto vocês se tornaram mais ricos. E era importante que um candidato a Presidente da República deixasse isso claro. Ontem foi provavelmente um dos dias mais humilhantes da nossa República. E isto tem de acabar. Esta vontade dos outros povos de nos humilharem tem de acabar. E este nosso pedido de desculpa permanente pelo nosso passado e pelo aquilo que fizemos no nosso passado tem que acabar. Portugal orgulha-se da sua história, Portugal orgulha-se do seu passado e vamos assumir este nosso passado como parte integrante daquilo que nos orgulha, que é a nossa civilização. Se um Presidente português não consegue fazer isto e não é capaz de fazer isto, então eu diria que estamos muito mal. Eu hoje ouvi o meu adversário a estas eleições, o Almirante Gouveia Melo, dizer que é neste marasmo de ideias dos candidatos que se degrada a vida política. Não. O que degrada a vida política é a mesma conversa frouxa há 50 anos. O que degrada a vida política é não ser capaz de dizer as coisas como elas são por medo de reações ou por medo de retaliações. E uma coisa é as disputas entre nós. Outra é quando isso ofende um país inteiro. E é quando isso ofende uma cultura inteira e uma história inteira. Os nossos antepassados lutaram naquela guerra. Morreram naquela guerra. Lutaram naquele território. Um Presidente da República deixar-se humilhar desta forma e humilhar o seu país tem esta palavra. É uma traição ao povo português. E nós não vamos permitir que essa traição continue. E eu, como candidato presidencial, não permitirei que esta traição continue, seja o regime de Angola mais rico ou menos rico, seja o regime de Angola mais corrupto ou menos corrupto. Nós não temos medo, não podemos ter medo e temos que ter orgulho na nossa história. Nomeadamente João Lourenço nunca conseguirá atingir. Até porque João Lourenço faz parte daquela pandilha
do MPLA, que ao longo dos anos roubou o povo angolano, tornaram-se ditadores sanguinários, criaram um problema sério à sociedade angolana e que grande parte dos angolanos vive na miséria em consequência da gestão do MPLA. E Angola, de facto, quando nós temos ideia dos angolanos ricos, sim, são uma pequena percentagem da população, porque depois existe toda uma disparidade e um afastamento entre a base da sociedade e a pirâmide da sociedade, que é completamente surreal. E quem conhece Luanda sabe do que eu estou a falar, não é preciso ser Luanda, mas Luanda é a capital, principalmente para quem vive nos Mocheques. O posicionamento de João Lourenço neste ataque constante, que nem Zé Eduardo dos Santos tinha tido durante a sua presidência. João Lourenço deve ter um trauma qualquer com Portugal. E depois, esta retórica leva a outras questões, que é, no final, Marcelo Rebelo de Sousa dá uma conferência de imprensa, onde está, obviamente, os jornalistas angolanos, e onde os jornalistas angolanos, reiteradamente e insistentemente, colocam a questão do perigo do racismo e do fascismo e do racismo em Portugal, e do facto de ter existido uma deputada luso-angolana que foi mandada para a sua terra, etc, etc, etc. Bom, a deputada luso-angolana, quando lhe dá jeito, diz eu sou portuguesa 100%, quando lhe dá jeito, diz eu sou angolana 100%, terá o seu posicionamento, está eleita legitimamente, estava nas listas do PS, não falava até aqui, agora começou a falar para tentar, não sei se era promover as suas músicas ou fazer alguma coisa, porque ideologicamente parece muito enviesado o seu posicionamento. Lamentavelmente a imprensa só passa uma versão dos factos, não passa as duas versões dos factos, e nestas coisas, nas histórias, sempre que existem duas pessoas, existe a verdade dele, a minha verdade, e existe a verdade efetiva dos factos. Não foi comigo a situação, mas sabemos o que aconteceu nesta questão com a Eva Rap Diva, ou também conhecida no Parlamento por Eva Cruzeiro. E Marcelo Rebelo de Sousa parece que fica incomodado na forma como vai defender os portugueses e o facto de não existir racismo estrutural em Portugal, permitindo que esta retórica alimentada pelo governo de Luanda, alimentada pelo MPLA, numa tentativa de continuar com o confronto, de alimentar este confronto de sociedades, esteja sempre presente, porque eles sabem perfeitamente que o dia que o povo angolano entenda exatamente o que aconteceu e que eles não consigam reescrever a história, nem maniatar a história, e que a retórica deles caia por terra porque é contada a verdade da forma como traíram o MPLA, como o MPLA traiu a UNITA, ou as outras forças políticas que estiveram em Portugal na altura da negociação do Acordo do Alvor, na altura que entendam que basta ver nos últimos meses aquilo que aconteceu do descambar da sociedade angolana, com a violência, todos vimos os carros da polícia a passar por cima de corpos, e todos sabemos como é que Angola continua a relacionar-se com o seu povo, que é constantemente traído. São décadas e décadas, nomeadamente 50 anos, também eles a passar os 50 anos, que eu acredito que João Lourenço tem muito pânico que o povo angolano finalmente entenda a história, e que estes enviados especiais dos governos de Angola, que vêm fazer os favores ao MPLA, quando um dia caírem por terra, e que o povo atualmente, com mais internet, mais informação, quando os angolanos, e agora dirigindo-me aos angolanos, muito sinceramente quiseram a independência, sigam lá a vossa vida, para mim está tudo bem, adeus até amanhã, quiseram destruir o império, acham que isto é um saudosismo, que é um perigo, que é não sei o quê, estou-me a borrifar para essa opinião. Mas vocês angolanos, o dia que perceberem o quanto foram traídos pelo MPLA, o quanto vos roubam diariamente, o quanto vos tiram das vossas terras, que são terras com uma riqueza natural surreal, que Angola podia ser dos países mais ricos do mundo, mas que não é, porque é só gamanço. E o dia que vocês perceberem isso, se calhar vocês também estão a precisar do vosso 25 de novembro. Se não souberem o que é, porque tanto vos venderam a história do 25 de abril, procurem um bocadinho na internet, porque se estão a ver o vídeo é porque têm internet. Procurem um bocadinho na internet, vejam o que é o 25 de novembro. Libertem-se das amarras do comunismo que está em Angola. Libertem-se dessa gente, porque enquanto não o fizerem, vocês vão continuar a viver na miséria. E, portanto, João Lourenço pode dizer o que quiser acerca dos portugueses, porque até para emitir a parvoíce que ele disse, teve que emiti-lo em português, porque até a língua fomos nós que lhe emprestamos.